O ser humano está sempre em busca de algo inexplicável e surreal para colocar aquele tempero a mais na vida. Não é à toa que amamos assistir filmes com aventuras épicas ou ouvir histórias que trabalham o sobrenatural. Desde os tempos mais remotos, as pessoas nem piscam quando surgem boatos de magia, seres poderosos e criaturas fantásticas, como dragões e elfos. E por mais incrível que pareça, um dos responsáveis por passar essas histórias adiante era o bobo da corte. Isso mesmo. Você não escutou errado, não. Eu sou o Ivan Lima e aqui vamos desmistificar a imagem do bobo da corte e mostrar como ele era nos tempos medievais. Já deixa o seu like aqui embaixo, faz a inscrição no canal, puxa uma cadeira e vem comigo. É verdade que a função dele era entreter o rei, a rainha e todo o séquito, fosse em jantar, festas ou celebrações. Mas o trabalho principal não era apenas pular de um lado para o outro, fazer maluquices ou piadas. Eles eram pessoas de tamanha confiança para o rei que o monarca os colocava como responsáveis de entregar mensagens e cartas para membros da realeza. Algumas muito secretas, outras nem tanto. De certo modo, qualquer plebeu poderia exercer a função de bobo da corte. Só que algumas pessoas eram escolhidas com mais frequência. E essa parte é um pouco triste de assumir. É que quem tivesse um tipo de deficiência física, como membros com má formação ou distúrbio mental, era mais facilmente aceito na corte. E não para por aí, não. Às vezes, as próprias deformidades eram usadas como entretenimento. Já pensou em como seria horrível se entreter com isso? O quão triste deveria ser para eles se submeter a esse trabalho para ter o que comer? É comum que a figura do bobo da corte seja retratada como um homem vestido com roupas coloridas, um chapéu esquisito e sapatos bizarros. Sem falar dos guizos. Como se isso realmente levasse alguém ao riso, não é? Só que essa imagem, encontrada até mesmo em cartas de tarô, não difere tanto da realidade. Isso porque aqueles que trabalhavam oficialmente na corte, normalmente, usavam retalhos coloridos, levemente caprichados nos detalhes. Sabe o chapéu? Pois então, realmente ele não tinha todos os ornamentos e o capricho que ficou popular. Mas havia um significado, um triste significado. Aqueles chapéus que vemos com 2 ou 3 pontas foi modelado a partir da imagem de um burro. Isso explica também porque algumas roupas de bobo da corte são vistas com rabo. Também existem algumas outras versões, não tão populares, como um bobo utilizando o chapéu quase como o Papai Noel, com apenas uma ponta para trás. Por mais que o trabalho seja retratado como tosco e quase inútil, o bobo da corte era sim um serviço oficial. E tinha até algumas regalias. Bom, mas eu entro nessa parte daqui a pouco. Como um trabalho oficial da corte, as pessoas que exerciam a função, a maioria ou quase todos plebeus, recebiam uma espécie de salário. E veja, eles recebiam não apenas pelo trabalho de cantorias, dança e comédia, mas também pelos serviços realizados às escondidas. Se é que você me entende. Percebeu que eu dei um spoiler dos detalhes do trabalho de um bobo da corte? Pois bem, o bobo precisava ser muito capacitado para executar várias habilidades, sempre no intuito de entreter o rei. Dentre os requisitos estavam aptidões como dançar, de modo ridículo ou sério, cantar, declamar poesias, fazer mímicas e até truques de mágica, o que não era muito frequente. Apesar que eu imagino que a mágica era o que mais fazia sucesso. E vale lembrar que eles não eram chamados com o nome que é comum hoje em dia. Quem trabalhava com essas atividades, normalmente, era chamado de tolo ou palhaço. Originalmente, a palavra em inglês jester, o qual traduzimos como bobo da corte, só começou a ser usada para designar a função no final do século XVI, quando a Casa de Tudor governava a Inglaterra.
Aqueles mesmos da série. Fato é que Jester é um derivado do nome Gestur, que possui origem anglo-normanda e quer dizer contador de histórias ou menestrel. E por falar em menestrel, foi o próprio William Shakespeare quem ajudou a definir e popularizar uma imagem semelhante ao que conhecemos atualmente do bobo da corte. Nas histórias dele do começo do século XVII, como Rei Lear e Noite dos Reis, o bobo também possui características de menestrel, que era um poeta ou bardo, aquele que era encarregado de transmitir histórias ou lendas, responsável por contar acontecimentos de eventos, reais ou imaginários, e relatar fatos de terras distantes. Encontramos eles não apenas nas obras de Shakespeare, mas a figura do bobo da corte aparece de vez em quando em filmes e séries que retratam os tempos medievais, além de ter inspirado importantes personagens da cultura pop, como a Arlequina, cujo visual clássico foi inspirado em uma atriz amiga de um dos criadores do desenho Batman, série animada, que certa vez estava vestida de bobo da corte para um trabalho. Você já deve ter visto a imagem de um bobo em uma carta de baralho, não já? Então, ela diverge um pouco da carta de tarô que eu havia mencionado. Isso porque a carta de tarô normalmente é chamada de o bobo ou o louco, uma representação da busca por novas experiências e a cautela com a inocência no caminho. E tem outra história. Talvez você não chame a carta de o louco, mas sim de coringa. E aí os significados divergem, já que o Joker está ligado ao perigo e não ao humor. Parece familiar, não é? Pois foi daí que surgiram as inspirações para o arqui-inimigo do Batman, o Coringa. Ainda nos tempos antigos, os bobos da corte eram os únicos que conseguiam fazer críticas diretas ao rei e à rainha, já que os monarcas deduziam que as críticas não eram para eles, ou eram apenas piadas aleatórias. Assim, o bobo da corte conseguia menosprezar as pessoas de alta classe do reino e enganá-las, para que rissem de si mesmas. E não é de hoje que a fofoca existe e causa discórdias. Não. Com medo de serem mortos ou expulsos da corte, algumas pessoas se envolviam secretamente com os bobos. E claro, tudo devidamente pago ao final. Mas teve um caso que não acabou muito bem. Foi lá no século XVI, na Espanha, que um bobo da corte acabou executado por ter se envolvido com uma princesa. Acredito eu que o caso seja um ponto fora da curva em toda a nossa narrativa, já que os bobos eram vistos como uma ótima maneira de espantar maus-olhados de invejosos por aí. Eles continuaram sendo muito populares na Inglaterra, presentes em quase todas as cortes, com a mesma responsabilidade que você sabe, entreter os reis. Mas tudo mudou depois de 1649. Com a execução do rei Carlos I naquele ano e o curto fim da monarquia na Inglaterra, a tradição começou a ser deixada de lado, mesmo quando o filho dele, Carlos II, ascendeu ao poder. A corte, então, abriu espaço para novas formas de entretenimento. Patrocinados pelo próprio rei, artistas de teatro e músicos passaram a se apresentar na realeza com maior frequência, levando shows, digamos assim, mais elaborados. Nós podemos até comparar os trabalhos deles com alguns profissionais de hoje em dia. Imagino eu que havia menos seriedade, mas um bobo da corte trabalhava como músico, ator, profissional de stand-up e até mágico. Bom, atualmente, se alguém quer se entreter, basta pegar o celular e tudo o que precisar estará lá. Mas já imaginou como seria um bobo da corte atualmente? Seria bastante inviável se analisarmos a fundo. Pense na quantidade de tempo gasto tanto para a preparação quanto para a apresentação. Ainda que ganhasse muito dinheiro, não me parece ser um trabalho muito agradável. Já pensou ter que viver assim? Bom, talvez existam outras formas de trabalhar. No início dos anos 2000, a organização English Heritage, responsável pela conservação do patrimônio histórico inglês, anunciou que estava à procura de um bobo da corte.
Só que ele não faria apresentações para a rainha. Não, 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 não. A pessoa participaria de eventos organizados pela instituição e também seria escolhida pelo público e por uma bancada de juízes. Achou que seria fácil, não é? Mas espera, vamos voltar só um pouquinho no tempo. 100 anos depois daquela situação com Carlos I e Carlos II no século XVIII, a aurora dos bobos da corte enfim se apagou. Países como Alemanha, Rússia e Espanha continuaram a tradição por mais um tempo, só que não teve jeito. O serviço foi substituído por outros trabalhos. Na França e na Itália, por exemplo, os bobos se reuniram e formaram grupos para apresentações itinerantes em outras cortes. Era uma forma de profissionalizar os membros e também incrementar novidades nos espetáculos. Além disso, com a situação precária que enfrentavam, eles também tiveram que inventar outras formas de entretenimento, para ter o que comer no dia seguinte. O teatro de fantoches e marionetes foi a solução confortável. Mas assim, não foram eles quem inventaram esse tipo de teatro. Os fantoches e as marionetes já existiam há 3.000 anos, e também não foi na Europa que surgiu, não. Pesquisas mostram que o trabalho estava presente no Egito desde 2000 a.C. Os faraós não se preocupavam apenas com pirâmides, não. Está muito enganado. Tem algum trabalho ou histórias antigas que você gostaria de ficar por dentro? Deixe nos comentários que nós iremos trazer. Então, até mais. Eu fico por aqui. Tchau.